Vamos lá. Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Olha só, hein? E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometido, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Amados, nesta noite eu quero focar na parte A do verso 2, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. O autor aos Hebreus, gente, ele nos convida a manter o foco em Jesus, mesmo em meio às adversidades. E nós temos vivido em momentos que, se tem algo que hoje está difícil, é olhar para Jesus. Por quê, Eduardo? Por causa das distrações. É tanta, mas tanta distração, né? É tanto embaraço, é tanto pecado, que a gente conseguimos, irmão, olhar para tudo. Aí quando nós lembramos, irmão João, a gente olha para Jesus. Vivemos num contexto, irmão, que as pessoas estão passando tão mal, porque ela olha, hoje, né, a vida do ser humano, ela gira em torno aí das redes sociais. As pessoas estão olhando e se baseando sua vida, olhando a vida dos outros. Olha, às vezes a pessoa nem tem, irmão, mas ela posta fingindo que tem, para poder, como diz o ditado, estar por cima da carne seca. E as pessoas falam: nossa, fulano nem trabalha e vive na praia, fulano, né, tem um emprego tão esquisitinho aí e consegue se ostentar tanto. Porque o ser humano hoje está olhando muito para a vida do próximo, e às vezes nem é do próximo, são pessoas que ele nem sabem que ele existe, e ele fica, sabe, minha vida não é nada, eu queria ter uma vida como fulano de tal. E nós, como igreja, irmão, não podemos perder o foco, que nós, em meio a esse contexto que vivemos, nós só podemos e devemos olhar para Jesus. E a minha pergunta nesta noite é: para onde você tem olhado? Para onde você tem focado sua visão? E a visão aqui não é só a visão fisiológica, não, né? Até porque eu não enxergo bem, então não teria como eu ter uma visão muito focada, né? Tem situação que eu estou aqui olhando agora para a flor, dependendo do ângulo que você me vê, você pensa que eu estou olhando aqui para a Rafa. Não é, estigmatismo e miopia é grande, né? Quem aqui já conversou com pessoa que é vesguinha, ela está falando com você, mas está olhando lá para Ubatuba, né? Eu tenho uma prima que ela é meio vesga, ela conversa com você, parece que ela não está dando atenção para você, mas não é. Então o que acontece? Nós aqui temos que olhar aqui para Jesus. E eu peguei algumas referências de algumas pessoas que o olhar dela não estava onde devia estar. E quando, a minha visão espiritual não está aonde é para estar, algumas coisas acontecem. Eu tenho algumas consequências na minha vida quando eu não olho para Jesus. E eu quero te convidar a meditar comigo aqui nesta noite. E eu quero que você abra sua Bíblia também para você, quando precisar usar essa ferramenta, o Espírito Santo venha lembrar e você venha recorrer a esses versos bíblicos para poder
no dia da adversidade, poder lembrar dessa palavra. Porque, meu irmão, a palavra de Deus, eu vejo ela como um medicamento em determinada situação. Você está tomando hoje esse alimento, esse remédio. Pode ser que você não precise dele hoje, mas amanhã você pode precisar, daqui uma semana. De repente você pode estar numa situação que o diabo vai querer distrair você, e você falar: não, peraí, eu lembrei que se eu desviar minha visão, pode acontecer isso. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo de número 3 e verso de número 6. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver aqui sobre Eva. Olhou para o fruto. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 6. Todos acharam, amém? Amém. Vendo a mulher, olha só, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Até aqui. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Primeira coisa, Eva tirou os olhos da palavra de Deus e olhou para a aparência do fruto. Resultado: desobediência e queda do ser humano. Uma das lições que eu aprendo aqui nessa noite, quando eu não olho para a direção correta, obedecendo a palavra de Deus, é que Eva, ela olhou para o fruto, enganada pela serpente, ela deu ouvido. Qual que é o resultado? Desobediência e queda. Se tem uma coisa que o inimigo ele quer, é que nós venhamos tirar a nossa visão da onde? Da palavra de Deus. A ordem era: não coma, não toca, ou seja, não se aproxime, não admire. Tem coisa, irmão, que é até bonito, mas nem para admirar podemos, porque se nós piscar o olho e der uma olhada, irmão, o resultado é o que? Queda e desobediência. Ou seja, muitos hoje se desviam, deixam seduzir pela aparência do mundo. Irmão, se nós formos falar: o mundo não presta, o mundo não tem nada de bom, é até mentira, irmão. Tem muita coisa, entre aspas lá, que para a natureza humana é muito boa. É boa. Só que eu não posso me deixar seduzir por ela. Por quê? Porque uma vez Eva olhando e sendo seduzido, qual que foi o resultado? Até hoje a gente colhe o resultado de um olhar errado de Eva. Então guarde essa primeira coisa. Hoje muitos se deixam seduzir pela aparência do mundo. Não se engane. Não se deixe, irmão, ser levado pela aparência do mundo. Mas o Beltrano não é nem crente, tem uma vida melhor que a minha. É a aparência do mundo. Mas o fulano, ele é de outras religiões de matriz africana, ele faz tanta coisa errada, e sabe, e é churrasco todo final de semana, e é isso, é aquilo. Mas não se engane, é só a aparência, porque ele não tem o que você tem, a vida eterna em Cristo Jesus. Outra coisa, abra sua Bíblia aí, livro do Gênesis, capítulo 13, verso 10 e 11. Livro do Gênesis, capítulo 13, verso 10 e 11. Maria, lê para a gente, por gentileza, por favor. Isso, capítulo 13, verso 10 e 11. Levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Preste atenção. Ló
olhou e viu toda a campina do Jordão. E a campina do Jordão era ruim, hein, irmão? Não. Como que era a campina aí, Tatiana? Lê pra gente, não ouviu uma parte aí, vai indo aí. 13:10. E levantou Ló os seus olhos, Olha só, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. espera só um pouquinho. Ali, irmão, era Sodoma e Gomorra. Não era, irmão, um Parque Eldorado, não. Era Sodoma e Gomorra. Que logo demais, depois de uns dias, ia ser destruído ali, com fogo. Continua. E era como o jardim do Senhor, Olha só. como a terra do Egito, quando se entra em um mar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Você entendeu? Preste atenção. Ele escolheu com base em vantagem material, não na direção espiritual. E preste atenção que ali Abraão dando opção de escolha para o seu sobrinho, e pela tradição quem teria que escolher era Abrão, era ele, porque ele era o mais velho, era o patriarca. Ele ficou com o deserto. Ló olhou, viu que, olha só, era como um jardim de Deus, irmão João. Era campão, era verdinho, era a coisa mais linda do mundo, falando literalmente. Amados, cuidado você olhar e tomar decisão com base em vantagens materiais. A Bíblia diz que nós andamos não por vista, nós andamos pela fé. Pode ser desvantajoso, irmão Orildo, algumas decisões que o crente toma, mas se ele tiver, irmão João, na direção de Deus, ele pode até escolher o deserto, mas lá Deus faz brotar água para você. E quantos hoje, irmão, hoje, pleno século 21, estão tomando decisão baseado no quê? Em Campinas Verdes. Não, ali é vantagem, ali eu vou me dar bem, ali eu vou lucrar. Toma cuidado. Ló tomou decisão baseado na sua visão carnal. Ele não olhou pelo espiritual. Resultado, foi morar perto de Sodoma. Depois nós vamos ver mais para frente. Então toma cuidado, irmão, quando parece que vem oportunidades que parece que é de Deus, que parece que Deus está no negócio. Mas Eduardo, poxa, mas eu vou ter vantagem aqui, Deus está lá. Mas Eduardo, de ontem para cá, minha enteada, eu fiquei muito triste. Tadinha, ela estava numa loja, o ambiente não é bacana, pediu conta, porque apareceu uma oportunidade, até melhor, numa empresa, mas 12 por 36, Diego, e à noite, das 7 da noite às 7 da manhã. E ela foi ontem, foi o primeiro dia. Não, anteontem, ela folgou essa madrugada, noite passada. Aí eu até falei para ela, poxa, você não comunicou, né? Eu te orientar a esperar mais um pouco. Parecia até vantajoso. Falei para a mãe dela, ela não vai aguentar, não vai dar certo. Aí na madrugada ela mandou mensagem para a mãe que o ambiente muito hostil, mulherada flertando com espião, sabe? Resultado, cheguei lá à tarde e falei, e aí, a Dê vai trabalhar? Aí ela falou, não. Nisso aí já tinha acordado de madrugada, falei, Deus, abre uma porta para ela, né? Guarda ela, prepara uma porta melhor. E ela abriu, graças a Deus, ela abriu mão do serviço, porque o ambiente parecia vantajoso. Aí ela falou, até a mulher falou, não, ela não vai mais hoje. O marido dela falou para ela não ir, porque o ambiente não é legal. Então, irmão, tem coisas que parece até difícil, mas está certo. Não vou. Foi conhecer o ambiente, não é legal, graças a Deus deu tempo de voltar, porque uma moça casada, uma moça decente, no ambiente
de pura patifaria, e de madrugada ainda, irmão, misericórdia. Então até os irmãos, quando for orar, ora, Deus, abre uma porta para Jennifer, né, uma porta boa, num horário bacana. Então, meus irmãos, aplicando para a nossa vida, quando olhamos apenas para as vantagens, esquecemos os perigos espirituais. Então tem muito crente hoje, irmão, fora da igreja, por quê? Porque ele tomou decisões olhando para as vantagens que teria. E o que aconteceu? Esqueceu dos perigos espirituais. Todos conhecem a história, a narrativa. Parecia vantajoso para Ló, mas ele foi morar em Sodoma. E que vantagem teve morar em Sodoma, irmão? Que vantagem teve? Outra narrativa que eu quero comentar com vocês. Outro grupo de pessoas que olharam. Números capítulo 13, verso 31 e 33. Números capítulo 13, verso 31 e 33. Eliane, lê para a gente, por gentileza. Capítulo 13, verso 31 e 33. Depois a Tati já pode deixar em 1 Samuel 13 aberto aí. Números 13, 31 e 33. Aqui, irmãos, eles olharam para o gigante. Quando o crente não olha para o autor e consumador da sua fé, olha o perigo. Números 13, 31. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Foi até o 33, é? Sim. Olha só, irmão, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, quando nós não temos os olhos fixados em Jesus, qualquer dificuldade vira gigante para nós. Saber que tem muito crente que deixa de receber bênção, vitória, curas, milagres, salvação na família, porque ele olha para a adversidade. Deus até mostra, olha, a sua bênção está lá, mas irmão, a Bíblia nos diz que nós vivemos em luta diária. Não pense que você vai ter vitória sem a número tal, é minha, está aqui a vitória. Não, é briga, irmão, é luta. É luta na oração, é luta no jejum, é luta na consagração, é luta com o demônio. Começa a buscar Deus, você vê demônio em tudo quanto é lugar. Não é que você é endemoniado, é o mundo espiritual. Tem dia que você dorme bem, acorda com peso, você ora de madrugada, acorda doente. É briga, é luta espiritual, é gigante. Só que eu não posso olhar para o gigante com medo. Eu tenho que olhar para o gigante como Davi olhou. E eles olharam para o gigante. 10 dos 12 espias focaram no gigante e não no que Deus prometeu na terra, não no que Deus prometeu à terra. Resultado, olha o resultado, irmão, quando eu não olho para a palavra de Deus. Ficaram 40 anos no deserto, por causa de 10 desviados, irmão. Por isso, irmão, que é complicado às vezes você compartilhar coisas com quem não tem a mesma fé do que você. Cuidado com quem você chama para lutar com você no mundo espiritual. Você está tudo empolgado, não, irmão, olha, vamos orar comigo porque eu senti que Jesus vai curar, Jesus vai fazer. Eu todo falo, irmão, vai dar certo não. Mas por que não? Não, esses dias nós enterramos uma irmã com o mesmo problema que o seu. Não. Oi, rapaz, eu conheço o irmão com o mesmo problema que o seu, ó. Não foi longe não. Agora quando você pega, irmão, ou quando é um Josué e um Caleb, vamos orar comigo, vamos. Deus vai dar vitória. Não, Deus não vai dar, irmão, Deus já deu. Por quê? Porque está os dois olhando para Jesus. Meu querido, o medo paralisa quando esquecemos as promessas de Deus.
Meu querido, se nesta noite você entrou aqui paralisado, esquecendo das promessas, que esse medo saia da tua vida e que você creia que sim, vai ter, não vou te iludir, vai ter gigante sim, Maurício, vai ter luta, vai ter prova, vai ter enfermidade, vai ter porta fechada, mas do outro lado tem Deus dizendo: eu estou contigo, eu pelejo por você, eu já garanti a vitória. Você crê nisso, irmão? Presta atenção, Deus não falou para eles: olha, vão lá e espia a terra para ver se eu vou dar. Não é isso que Deus falou. Deus falou: vai lá e espia, porque a terra é de vocês, a terra é sua. Ô irmão, o próprio Deus já tinha falado: eu vou pelejar por vocês, é só vocês ir conquistar. Irmão, Deus já te deu. Eu vou dizer uma coisa aqui agora profética para você: Deus já deu a salvação no teu lar, Deus já deu a sua cura, Deus já abriu a porta. Tome posse nela nessa noite, em nome de Jesus. Não é gigante que vai pôr você para correr, não. Só que eu tenho que ficar com os olhos em Jesus, os olhos em Deus. Outra coisa, outro tipo de camarada que olhou para o povo e para si mesmo. 1 Samuel 13, verso 11 e verso 12, Tati. Verso 11 e verso 12. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei e ofereci holocausto. Aqui vai dizer, irmão, que quando nós olhamos para as pessoas, tá? A pressão das pessoas pode nos fazer desobedecer a Deus. A ordem era: Saul, espere eu chegar. Samuel falou. Só que o inimigo veio vindo, o inimigo veio aproximando, e o que aconteceu? O povo: e agora, Saul? Faz alguma coisa, vai, age, vai, você não é o rei. Porque, irmão, o crente, quando ele não olha para Jesus, já começa com uma coisa, já não tem dia de oração. Aí ele começa a ceder às pressões. Vai, você não vai fazer nada? Você não vai lá tirar satisfação? Ameaçou você. Você não falou que é o bom? Ó, ele disse que vai te pegar. Você não vai agir? Quando você não era crente, você agia? Você não vai meter processo? Você não vai ir lá bater na porta dela? Você não vai brigar? E Samuel falou: espera eu chegar. Por quê? Porque os filisteus estavam vindo. No contexto da história você vai ver, os filisteus vindo e Samuel não chegava. E Saul apavorado. Aí o que acontece? Ele agiu com medo da opinião dos outros. Resultado: só perdeu o trono, só perdeu o reino. Só perdeu o reino. Cuidado para não perder as coisas que Deus colocou na tua mão por ceder à voz e à pressão de terceiros. Se eu fosse você, eu agia do já. Age na mão, vai no braço. Que no braço, irmão, é na oração. Vai lá, fala toda a verdade na cara dele, na cara dela. Não, irmão, vai orar. Porque você pode perder a bênção se você der ouvido para as pessoas que não estão olhando para Jesus. E é isso que o diabo quer. Você está aqui, ó, trilhando. No percurso daqui até lá, é muita distração, é muita provocação, é muita luta. É muita. Lembra do cego? Ele clamando: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. O que o povo falava para ele? Cala a boca, fica quieto. Irmão, se ele tivesse ficado quieto, ele estava cego até hoje. Teria morrido cego. Aí o que ele começou a fazer? Gritava mais alto.
Porque tem pessoas, por exemplo, traz 2 copos comigo, por favor. Tem água aqui? Ah, maravilha. Não, já acabou. Ah, está aqui. Você pode carregar. Deus abençoe, Maurício. Então, irmão, tem pessoas que é assim. Ela não quer, impede você de querer. Você entendeu? E pressiona você a ficar quieto, pressiona você a agir da mesma maneira. E Saul, irmão, perdeu um reino, porque ele ouviu as pessoas. Ele perdeu a visão. A visão o que era? Obedece à voz de Samuel, porque Samuel era homem de Deus. Outra coisa, esse aqui se arrebentou também porque perdeu a visão. Segundo livro de Samuel, capítulo 11 e verso 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 11 e verso 2. Lê para a gente aí, irmã Eliane. Depois, Tati, já abre lá em 1 Reis 19. 11, 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Olha só, Davi olhou para Betseba. Olhos sem vigilância levam ao pecado. Quando eu não olho para Jesus, eu fico mais propenso, vulnerável a pecar. Viu do terraço só uma mulher que se estava lavando, deixou-se levar pela tentação visual. Resultado: adultério, assassinato e sofrimento na família. Entenda, ninguém está livre de pecar, ninguém está livre de cair, ninguém está livre de tropeçar. Mas quando nós olhamos para Jesus, aleluia, Ele segura nossa mão, Ele nos fortalece. Quando nós olhamos para Jesus, irmão, o pecado, a Bíblia diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem. Deixa eu ler de novo aqui, olha para você ver. Assim nós, deixa eu ler a tradução da contemporânea aqui, quer ver? Ó? Portanto, visto que nós quem? Eu, irmão Orildo, você, que estamos rodeados de tão, irmão, grande, não é pequena, grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e presta atenção, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é de longe não, irmão, é pertinho. O pecado está aqui pertinho, só rodeando. Mas quando eu olho para Jesus, aleluia, Ele nos blinda, Ele nos guarda, Ele nos dá vitória. Aqui no caso do Davi foi um adultério, mas não é tanta coisa que nos faz perder a visão. Às vezes é falar mal de alguém, às vezes é lançar palavras de maldição dentro de casa, às vezes, sabe, é tanta coisa. Que Deus nos guarde nessa noite e que nós venhamos lembrar: Senhor, não é fácil, mas deixa, Senhor, me ajude a ficar com meus olhos fitos em Ti. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. Outra coisa, eu já vou caminhando para encerrar. Essa pessoa olhou para a ameaça de uma mulher. 1 Reis capítulo 19 verso 3, Tati, por favor. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias, temendo, levantou-se para salvar sua vida e se foi. Olha só, preste atenção, irmão. O fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não significa que você é um super crente. Não. Tem dia, irmão, principalmente às vezes aquele culto, aquele congresso, sexta, sábado, domingo, você sai da igreja, irmão, que nem um leão, domingo à noite,
e que ruja o leão. Aí segunda de manhã você volta para a vida real. Quem está lá na esquina te esperando? O diabo, os anjos, o diabo, seus anjos caídos. Aí você já vai para o serviço desanimado, cabisbaixo. E no final de semana você estava aí que ruja o leão e que a terra estremeça. Segundo você está lá, quero desviar. Vou entregar minha credencial, não aguento mais. Vou entregar meu cargo. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Elias esqueceu as vitórias anteriores. Às vezes, irmão, quando eu deixo de olhar para Jesus um pouquinho de tempo, eu esqueço das vitórias. Irmão, lembra de quantas vitórias Deus te deu. Eu não vou dizer nem no ano passado, de janeiro até ontem. Traz a memória. Traz a memória onde era para você estar, quem sabe alguns anos atrás. Só que o diabo, ele quer nos minar, quer nos ameaçar, às vezes usa até pessoas. E Elias, irmão, olha, irmão, o cara tinha enfrentado 850 profetas. Ele literalmente viu fogo cair do céu, consumiu o holocausto. No dia seguinte, eu quero morrer. Por quê? Porque o fato de você ser cheio do poder, se você der uma brecha, você perde a visão. Você perde a visão e fala, Deus. Aí você corre, irmão. Irmão, numa lógica, um cara que enfrenta 850 profetas e foge da ameaça de uma mulher, irmão. Poxa, um profeta que falava assim, ó, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. O que aconteceu? Na hora. O fogo consumiu, irmão, 51 soldados que foram atrás dele. Irmão, Elias, irmão, o cara era fora da curva. Aí uma mulher fala, avisa ele que eu vou matá-lo. Ele, ó, dá a entender que ele podia fazer o seguinte, fala para ela que eu estou chegando lá. Bom, e se ele estivesse, eu tenho certeza, se ele tivesse ido até Jezabel, falava, eu recebi uma ameaça, procede? Ela procede. Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo e te consuma aqui agora. O que ia acontecer, irmão? Eu tenho certeza que ia. Só que bateu medo, por quê? Porque de repente ele perdeu a visão. Preste atenção. Resultado, fugiu e entrou numa depressão espiritual. Irmão, quando eu perco a visão espiritual, é a brecha que o diabo quer para jogar uma depressão, uma enfermidade na minha vida. Era o que o inimigo queria. Ele venceu 850. Na hora que ele fez isso aqui, ó, não deu nem tempo de voltar mais. Ele foi ter depressão, irmão, pediu a morte. Não podemos deixar que uma ameaça nos faça esquecer quem Deus é. Lembre-se do que Deus fez na tua vida. Lembre das vitórias que Deus já te deu. Lembre das curas que Ele realizou na tua vida. Lembre dos milagres que Ele realizou nessa noite. Levanta a tua cabeça. Hoje no mundo é sexta-feira 13. Não passa debaixo de escada, tem medo de gato preto, tem medo de quebrar espelho, tem medo de bruxa. Mas eu quero dizer que nesta noite, traga à tua memória aquilo que lhe pode te dar esperança, porque nessa sexta-feira Deus traz à tua memória. E quem sabe você estava trancafiado, estava com medo de tomar alguma decisão, estava com medo de alguma enfermidade, estava com medo de alguma situação, mas em nome de Jesus, a palavra para você nesta noite é: olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para o Rei da Glória, que Ele vai te dar vitória através da palavra que Ele disse, que é
estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho. E vou dizer uma coisa para você: Deus já está lá no amanhã, Deus já está no seu sábado, Deus já está no teu domingo, Deus já está lá na sua segunda-feira. Você vai passar no médico semana que vem, Deus está lá, Deus está lá. Deus não se esqueceu de você, irmão Orildo. Deus já está lá na frente dizendo: eu só estava te aguardando aqui e crendo que você não ia desistir na caminhada. Aleluia. Elias, ele cedeu, ele olhou para uma ameaça. Eu não sei qual tem sido a ameaça na tua vida, eu não sei quais têm sido palavras de ameaça, mas seja repreendida, neutralizada essas palavras de maldição sobre a tua vida. Você é filho amado de Deus, o papai te ama, o papai te ama e te abraça nessa noite. Glória a Deus. Outro camarada que olhou para uma situação errada, segundo o livro dos Reis. Outro tipo de olhar que eu tenho que tomar cuidado para não vacilar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 20 ao 27. Aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 20 ao 27. Eu vou ler só resumindo aqui. Eis que o meu Senhor poupou a este sírio Naamã, mas eu correrei atrás dele e tomarei alguma coisa. A narrativa aqui, o contexto é o seguinte: Naamã foi curado, ofereceu presentes para o profeta Eliseu, ele não aceitou. Geazi foi atrás e se sentiu seduzido pelos presentes, ou seja, ele quis lucro onde Deus havia dado graça. Resultado, ficou leproso. Cobiça distorce nossa visão espiritual. Tomemos cuidado, irmãos, tomemos cuidado como igreja, para nós não sermos seduzidos com presentes em forma de cobiça. Tomemos cuidado, porque Geazi, ele foi cobiçado pelo presente de Naamã. Geazi, ele foi cobiçado pelo presente que o profeta havia recusado, e com isso o que aconteceu? Ficou leproso. Toma cuidado com presentes que disfarçaram de bênção, que não é bênção para a tua vida. Aprenda a dizer não aonde Deus agiu. Se Deus te usou e a pessoa, quem sabe, quer até te recompensar, meio que querendo te comprar. Essa semana foi engraçado. Uma cliente me ligou dizendo: Eduardo, você conhece algum pastor para orar por mim? Eu podia ter orado, mas graças a Deus eu não orei. Falei: conheço, vou te indicar um. Depois ele ficou bravo comigo, mas eu não sabia. Ela ligou para o camarada e olha a situação, filho. Devia final do seu telefone. Agora o pastor me contando, tá? Esse pastor de uma outra igreja. Eduardo, o que você fez? Eu falei: fiz nada, indiquei você, você é homem de Deus. Rapaz, a mulher me ligou aqui pedindo uma oração. Até aí beleza, porque ela está cheia de dívidas, e eu orei, e a oração é para que ver se Deus ia dar vitória no empréstimo financeiro que ela ia fazer. Meio assim, eu acho que era para ter ligado para o gerente do banco, não para ele. Aí ele disse que terminou de orar. Ela: e aí, pastor? O que, moço? Não, Deus vai liberar meu empréstimo? Eu falei: rapaz, ele ter falado para ela, ele ter ligado para a agiota, para financeiro, não para mim, minha filha. Porque tem pessoas que é assim, irmão, que é a cobiça, sabe, que é o lucro. Olha para os homens de Deus, né? Ainda bem que ele não liberou nenhuma palavra, porque vai que ele libera e acaba acontecendo, né? Aí qualquer coisa ia ligar para ele agora. Eu até falei para ele: se ela me falasse,
eu ia indicar para ela uma cliente minha que é cartomante. Né? Essa situação não é para crente não, vá procurar outra coisa. Então toma cuidado com esse tipo de cobiça. Outro camarada, e nós aqui é o penúltimo ponto para a gente encerrar. Outra situação, Pedro olhou para o vento, Mateus 14:30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo. Enquanto olhava para Jesus, andava sobre as águas, mas ao olhar para o vento, afundou. Resultado: aflição. A fé depende de manter os olhos fixos em Cristo, irmãos. O tema é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vai ter vento na nossa vida? Claro que vai. Vai ter tempestade, e não poucas. Até Jesus voltar, se prepare. E quem que vai sobreviver, Eduardo? Não é quem sabe nadar, não é quem é bom em nado, não é quem sabe remar, não. Quem vai sobreviver à ventania é aquele que consegue olhar para Jesus. Jesus estava no meio do mar. Pedro começou a caminhar, estava indo tão bem. Era para ele, irmão, meu Deus, ter uma história para contar surpreendente. Só que ele começou a ir, e as ondas começaram a bater nele, e o medo tomou conta dele. Não deixe o medo tomar conta de você, meu irmão. Não deixe mais, Eduardo, a minha enfermidade. Não tenha medo. Mas eu estou desempregado. Não tenha medo. A Bíblia diz que ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não tenha medo, porque se você der lugar ao medo, você pode afundar. A fé depende de manter os olhares fixos em Cristo Jesus. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para falar para o teu coração, independente da circunstância, pelo amor de Deus, não perca a visão espiritual. Eu sei que está difícil para alguns aqui, eu sei que não é fácil, mas, irmão, é muito mais difícil se nós não olhar para Jesus. E para concluir, ela olhou para trás. Gênesis 19:26. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aqui, irmão, demonstra apego ao passado e desobediência à ordem divina. Resultado: morte. Quem vive olhando para o passado não avança na fé. A ordem era, olha só, irmão, Deus, os anjos pegaram na mão da família, começaram a sair de Sodoma. Mas não adianta, tem pessoa, irmão, que está dentro da igreja, o anjo está pegando na mão dela para salvar ela, mas ela continua na mão do anjo, mas olhando para trás. Ela olhou para trás, e quando eu olho para trás, não é um perigo. A Bíblia vai dizer também que o povo, quando foi liberto lá da terra do Egito, eles estavam no deserto, mas o coração estava lá. Lá no Egito tinha carne, no Egito tinha melão, tinha pimentão, tinha tomate, o coração estava lá. A mulher de Ló olhou para trás, e foi trágico o fim dela. Que nessa noite nós venhamos olhar para Jesus, mesmo falhos e pecador, vamos olhar para Jesus. Quando a adversidade vier, lembre-se, você pode não lembrar de tudo que eu falei aqui, mas lembre-se de uma coisa: eu preciso olhar para Jesus. Não importa se o vizinho da direita está com carro zero todo ano,
Não importa se o vizinho da esquerda está reformando a casa e a minha ainda está um casebre. Não importa se o vizinho lá da frente, todo dia o vento joga o cheiro do churrasco na minha casa e eu estou comendo nuggets, salsicha, hambúrguer, quando dá ovo, porque até o ovo está caro hoje. Não importa se os filhos dos seus vizinhos, os filhos deles estudam nos melhores colégios dessa cidade e o nosso não. Olhe para Jesus. Não importa se lá onde você trabalha te ameaçam, te criticam, zombam porque você é crente. Olhe para Jesus. Se coloque de pé nesta noite. Eu quero orar em nosso favor. Quantos aqui entendeu essa mensagem? Amém. Amém?